Para vocês entenderem, o I Ching, ele é um oráculo chinês muito antigo, tem 5.000 anos, mais ou menos, tá? Não se sabe a origem exata do I Ching, mas ele é milenário, é um dos oráculos mais antigos. O I Ching, ele é tão antigo quanto a astrologia. Se a astrologia é a mãe de todos os oráculos, o I Ching é o pai de todos os oráculos. O próprio tarô, vejam, o tarô é um oráculo muito interessante, mas ele é um oráculo novo. É um oráculo que, pelos documentos históricos, surgiu por volta do século XIV. O baralho cigano, que na verdade, tá, pelos documentos históricos, o baralho cigano não é cigano, mas eu vou deixar isso para debater num outro vídeo. O baralho cigano, que na verdade é o Petit Lenormand, ele surgiu na Alemanha, isso por volta do século XVIII. Tá? Então, o que é chamado de baralho cigano, que na verdade é o Petit Lenormand e o tarô, são oráculos novos, tá? Na história de todos os oráculos. Já o I Ching, ele é milenário, é um oráculo muito antigo. E o I Ching é um oráculo chinês, né, milenar. Ele tem influências da filosofia taoísta e do confucionismo, que são filosofias tradicionais do mundo chinês antigo. E dentro do taoísmo você tem a teoria do Yang e do Yin. O Yang representa a energia ativa, a energia positiva, enquanto que o Yin representa a energia negativa, a energia passiva, né? E aqui, ó, por exemplo, essas cartas, tá? Esses trigramas, o céu, o fogo, a lagoa e o trovão representam as energias Yangs, as energias ativas do I Ching. Já o trigrama terra, que inclusive tem o tracinho partido, né? O tracinho interrompido. O tracinho interrompido é a energia Yin, tá? O tracinho reto, completo, é a energia Yang. Esse aqui é o trigrama terra. Já esse aqui representa o trigrama vento, tá? Que é um trigrama importante do I Ching. Você tem aqui o desenho da árvore. A árvore remete ao bambu, que por sua vez remete à flexibilidade. Então, o trigrama vento tem a ver com a questão da flexibilidade. Aí você tem o trigrama água, tá? Que aí você pode ver aqui que tem dois tracinhos interrompidos e um tracinho inteiro. Também é uma carta Yin, tá? É uma energia Yin. E aqui você tem o outro trigrama que é a montanha, tá? O trigrama da montanha. A montanha é um elemento que aparece, por exemplo, no baralho cigano, né? Você tem a carta da montanha no baralho cigano. A carta da água, né, remete à lua. E você tem a carta da lua tanto no tarô quanto no baralho cigano, e você tem a lua na astrologia. E é interessante como os significados nos vários oráculos, eles são muito parecidos, tá, gente? Mas, enfim, aqui você tem então todos os trigramas Yin do I Ching. Então, você tem um equilíbrio de energias Yangs e energias Yin, tá? E elas vão interagir para formar 64 hexagramas. Essas cartas que eu mostrei para vocês são os trigramas básicos do I Ching, que são 8 trigramas. Se você multiplicar 8 vezes 8, né, que são as combinações de todos esses trigramas, vai dar 64 combinações possíveis, que são 64 hexagramas, que nesse I Ching visual vai ser expresso através de cartas menores com todas as combinações possíveis. Vejam, essa é a combinação do trigrama maior, e aí você tem as cartinhas menores com os 64 hexagramas. E aí, assim, esse I Ching visual, ele facilita muito para você estudar e aprender a usar o I Ching. Para dar um exemplo, se eu pegar, por exemplo, o céu embaixo e o fogo em cima, vai dar essa cartinha aqui, ó, o céu embaixo e o fogo em cima. O I Ching você tem que ler de baixo para cima, tá, gente? Então, da combinação dessas duas cartas maiores, você tem essa cartinha menor no I Ching visual, que é um hexagrama completo do céu embaixo e o fogo em cima.
E é desse modo que o I Ching funciona com todos os hexagramas. Se eu tiver, por exemplo, a montanha embaixo e o fogo em cima, eu vou ter esse hexagrama aqui, essa imagem, a montanha embaixo e o fogo em cima. E aí eu vou fazer a interpretação do significado dessa carta, tá? Essa carta é o hexagrama completo. Vejam, você tem os trigramas principais, né? Trigrama porque são 3 traços. Aí se você juntar, vai dar 6 traços, que é o hexagrama todo, tá? O hexagrama ele aparece aqui, né? Todos os 6 traços. E você tem que interpretar a carta de baixo para cima, tá? A leitura de baixo para cima. Tá aqui para vocês verem. Do mesmo jeito como existe a montanha embaixo e o fogo em cima, existe a carta contrária, que é o fogo embaixo e a montanha em cima. E o hexagrama com o fogo embaixo e a montanha em cima dá essa imagem aqui, ó. Tá vendo? Então aí vocês podem ver a imagem menorzinha, o fogo embaixo e a montanha em cima. Aí você vai ter um hexagrama. Cada hexagrama desse tem um número, tá? Tem uma tabelinha que mostra o número de cada hexagrama. Eu não sei os números de cabeça, tá? E isso nem é relevante, não é necessário. É só ver na tabelinha qual é o número do hexagrama. E todos os hexagramas, o que você vai interpretar é o hexagrama, tá? O que você vai interpretar é a imagem do hexagrama, fazendo a leitura de baixo para cima. Então, quando eu tento tirar um conselho do I Ching, o que eu estou fazendo, na verdade, é combinando essas cartas maiores, né? Combinando os trigramas maiores, tá? Para formar um hexagrama, que são aquelas cartinhas menores que eu mostrei para vocês. E aí eu vou interpretar o hexagrama para extrair um conselho. Se eu quiser extrair um conselho rapidamente, eu posso usar esse baralho. É só embaralhar realmente e tirar um conselho, tá? Essa carta aqui é a carta de número 60. E aí eu posso fazer a leitura do trigrama inferior, do trigrama superior, ver qual é o hexagrama e buscar uma daquelas cartinhas menores com a imagem. Porque o que acontece? A vantagem desse oráculo menor é que a imagem ela é intuitiva. Então a imagem já remete você a um significado. Quando você olha a carta assim, é difícil você pensar num significado olhando só os traços. Quando você olha a carta assim, no I Ching visual, tá? Então a própria carta já te remete a algum tipo de significado. Né? Por exemplo, a montanha tem muito a ver com quietude, a montanha tem a ver com meditação. Já o céu, né? Esse céu, ele remete à energia yang, é uma energia ativa. E aí você tem que interpretar a combinação da montanha com o céu. Então, o I Ching visual, por ter essas cartas intuitivas, ele facilita muito a aprendizagem. E você entende, inclusive, a lógica do I Ching, tá? Então ele é um livro para iniciante. Porém, a interpretação ela não é tão simples assim, tá? Não basta, por exemplo, olhar essa cartinha, aqui é o trovão embaixo e o céu em cima. Tá? Então, é lógico, você olha a carta, ela vai te transmitir alguma coisa. Aqui, por exemplo, você tem um caminho aberto, um caminho reto, né? Então, é um caminho livre que vai te levar para uma manifestação criativa. Legal. Isso é um significado intuitivo e imediato da carta. Mas não é tão simples assim. Se você pegar o livro do Richard William, tá, gente? Um livro grosso, então a interpretação de cada hexagrama é imensa, tá? Eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, a interpretação do primeiro hexagrama, o criativo, que está aqui. O criativo é essa carta aqui. Tá? A carta do céu. Então, a interpretação é enorme, ó. Tem muita coisa, é muita coisa escrita para cada carta. Olha só, tudo isso aqui é a interpretação da carta número 1, essa carta número 1. E é muita coisa, ó. É difícil imaginar que essa única carta, você olhando assim, só ela, você não imagina que a interpretação é tão grande, tá? É um texto enorme. Então, aqui, ó, tô avançando
Vejam, tudo isso daqui são várias páginas só para interpretação da carta número 1. Tá? Ó, é tudo isso aqui de páginas, ó. Então, isso para cada hexagrama é um texto grande. Então, é muito difícil você memorizar na cabeça toda a interpretação da carta. O I Ching, por isso mesmo, ele não é um oráculo imediato como, por exemplo, o tarô ou o baralho cigano, tá? Se eu tiro esse hexagrama, eu até posso falar, é um caminho livre que vai te permitir uma manifestação de uma energia criativa, tá? Isso é uma interpretação inicial do hexagrama. Mas vai muito além disso. Pelo que eu mostrei para vocês aqui, cada hexagrama desses vai ter 4 ou 5 páginas de interpretação. Então o I Ching, quem joga o I Ching, vai perceber que ele é um oráculo que quando você tira uma carta, você vai precisar ler o texto. Tá? Ele é um oráculo, o I Ching é um oráculo de sabedoria. É um oráculo de meditação. Então, na verdade, você vai fazer uma meditação em cima da carta, olhando a imagem, mas também lendo o texto. E o texto é grande, é 4, 5 páginas de texto para você extrair o significado completo da carta. Isso significa, então, que uma das complicações do I Ching, tá? Ele não é um oráculo rápido, tá, gente? Assim, até tem autores que dizem assim, o I Ching não conhece a pressa. Para quem está com pressa, não use o I Ching. O I Ching ele é um oráculo lento, porque você vai ter que meditar em cima da imagem e do texto da carta. E aí, você vai, na verdade, extrair muitas respostas e muitas interpretações possíveis. Daí vem, então, também a noção de ser um livro de mutações. Tá? Porque, só para dar um exemplo, o baralho cigano, quando a gente joga o baralho cigano, o Petit Lenormand, ele dá um significado muito imediato, direto, rápido, curto, ele vai direto no ponto. E aí, por exemplo, o baralho cigano ele é ótimo para responder perguntas como, por exemplo, vou conseguir vender o meu apartamento até o final do ano? Tá? Se a pessoa pergunta isso, eu não vou usar o I Ching para responder isso, tá? Vou conseguir vender o meu carro até o final do ano? Não é o I Ching que eu vou usar para isso. Eu vou usar o baralho cigano, porque eu tiro 3 cartas no baralho cigano, ele me dá a resposta assim em questão de segundos mesmo, tá? Quem é o oraculista que tem bastante prática no baralho cigano, ele tira 3 cartas, ele bate o olho e já sabe se a pessoa vai conseguir vender o carro ou o apartamento até o final do ano. É um oráculo muito rápido, muito imediato, para questões práticas, cotidianas do dia a dia. A astrologia horária, ela também tem um pouco essa característica, embora seja um oráculo um pouco mais complexo. Quando você abre um mapa de astrologia horária, você vai demorar de 15 a 30 minutos analisando um mapa horário, tá? Mas veja, isso também é muito rápido, você vai ter uma resposta muito rápida, por exemplo, se a pessoa vai vender um carro ou um apartamento até o final do ano. O I Ching não é para isso, tá? O I Ching, ele é um oráculo de meditação, né? Ele vai me dar um conselho. De repente eu estou tentando vender esse apartamento ou esse carro e não consigo. Já estou há vários anos tentando e não consigo. O que está acontecendo? Eu preciso de um conselho. O que eu estou fazendo de errado? Então o I Ching vai me dar, tá, esse conselho. Ele não vai me dar esse conselho só pela imagem, mas é pelos seus textos, que são textos longos. São textos de análise, de interpretação, de meditação. Bom, eu disse para vocês que esse aqui é um livro bom para quem é iniciante, mas talvez vocês só consigam o livro, não consigam o baralho, tá? Um livro bom para iniciante que é de mais fácil acesso, vocês conseguem achar com mais facilidade na internet, é esse daqui. I Ching para iniciantes. O subtítulo é Uma interpretação moderna do antigo oráculo. Uma interpretação moderna do antigo oráculo. O nome do autor é Mark McElroy. E a editora aqui é o Universo dos Livros, tá? Então, ele é um livro mais fácil realmente para iniciantes do I Ching. Só que
Diferente do I Ching visual, ele não vai mostrar a lógica do I Ching, tá? O legal desse livro aqui, mesmo que você não tenha as cartas, ele é muito indicado, porque ele mostra a lógica do I Ching. Como que você combina os hexagramas para ter o trigrama. Esse aqui já não vai mostrar a lógica. Ele vai simplesmente mostrar a interpretação direta do hexagrama. Ele mostra a interpretação direta do hexagrama. E numa linguagem que é de fácil entendimento para nós ocidentais, tá? É uma linguagem mais fácil para nós ocidentais. Esse livro do Richard William, ele mantém o tipo de discurso e de lógica que é próprio da cultura chinesa, tá? Então, até porque o Richard William, ele é um sinólogo, então ele preserva a forma de pensar chinesa no livro. Aqui não. Aqui tem uma certa ocidentalização da interpretação e dos significados das cartas, até dando uma direção mais pragmática, mas que realmente é mais fácil de nós entendermos. Porém, o I Ching, ele é um livro de sabedoria e de profundidade. Então, esses livros que facilitam a interpretação do I Ching empobrecem um pouco o oráculo, tá? São livros que facilitam, mas empobrecem um pouco a interpretação do oráculo. Tem esse daqui também, o I Ching Fácil, que não é um livro que eu gosto muito, tá? Mas assim, realmente, o termo I Ching Fácil, ele é pertinente, procede, tá? As interpretações são mais fáceis de serem entendidas e são mais curtas também, tá? Então, para o uso do dia a dia, é um livro interessante. Eu gosto muito desse daqui, ó. Introdução ao I Ching. O subtítulo é A História e a Utilização do Mais Antigo Sistema de Adivinhação. O nome do autor é Tom Weisman. Esse livro eu acho bem interessante porque ele faz o trabalho de resumir a interpretação do I Ching, mas ele mantém uma linguagem muito próxima do livro do Richard William, tá? Então, esse daqui é como se fosse um resuminho do livro do Richard William, tá? Então, na verdade, para quem é iniciante, eu recomendaria primeiro o I Ching visual, tá? Se você conseguir com baralho, melhor ainda. Aí depois você pode comprar esse daqui, o livro do Tom Weisman, Introdução ao I Ching, tá? Porque a linguagem dele, de uma certa maneira, é muito fiel à linguagem do Richard William. E aí, se você quiser aprofundar no I Ching, aí realmente você vai ter que ter esse daqui, tá? O livro das mutações do Richard William, tá? Ele é o livro realmente completo. É o livro mais profundo para quem quer um conhecimento mais avançado, mais profundo do I Ching. Aí você pode ter esses livros tipo I Ching para iniciante ou o I Ching fácil, para você ter uma referência mais rápida, tá? Porque, por exemplo, no dia a dia fica complicado você, para cada hexagrama, ler 5, 6 páginas de cada um dos hexagramas nesse livro do Richard William, tá? Olha eu aqui. Então fica um pouco complicado. Você pega um hexagrama e você vai ler 4, 5 páginas do livro do Richard William, fica um pouco complicado. Então aqui você teria uma referência um pouco mais rápida, imediata. Você quer de repente tirar uma carta do dia, tá? A carta do seu dia ou a carta da semana. Aí você tem uma leitura mais rápida aqui, uma leitura mais, digamos assim, prática, mais pragmática. Mas o trabalho de meditação realmente é feito com um livro desse daqui. Por fim, ainda tem esse livretinho aqui, que também é uma referência resumida do I Ching, né? I Ching, o livro das mutações. Deixa eu ver o nome do autor, né? O nome do autor aparece aqui. É Juan, acho que é um pouco difícil achar a pronúncia aqui. É Juan deve ser Ecnic Pérsico. Eu vou aproximar aqui para vocês verem, tá? Juan Ecnic Pérsico. Vocês acham esse livro, vocês vão achar facinho esse livro no Mercado Livre, tá? Se vocês procurarem lá, é só colocar no Mercado Livre, no Mercado Livre, livros de I Ching. Então vocês vão achar esse livro, ele vem dentro de uma caixa, dentro de um box,
com essas 3 moedinhas chinesas, tá? Vem junto com esse livro aqui. Tá custando mais ou menos R$30. Tá? É um investimento que vale a pena porque vem com as moedinhas. Então tem uma maneira de você tirar os hexagramas com as moedas, que inclusive é a maneira que eu jogo. Tá? Eu não jogo através do baralho, a não ser que eu esteja com pressa. Se eu tiver com pressa, eu uso o baralho. Mas eu prefiro as moedas. E normalmente, quando você joga o I Ching através das moedas, vai sair um hexagrama, tá? Vai sair um hexagrama, por exemplo, e a moeda vai me falar se precisa fazer uso de um segundo hexagrama. É muito comum, quando você faz o jogo do I Ching com hexagrama, com as moedas, surgir um hexagrama e ter um hexagrama seguinte de mutação. Lembra que eu falei que o I Ching é o livro da mutação? Então a primeira carta vai mostrar a situação atual, vai dar conselhos para você mudar a situação, e a segunda carta mostra o prognóstico para onde que a mudança vai ser realizada, desde que você faça o aconselhamento. Tá? Então a primeira carta ela faz um diagnóstico. E ela também dá conselhos nos traços, tá? do hexagrama. Não em todos os traços, só em alguns. E aí, desde que o conselho seja seguido, é mostrado um prognóstico para onde que a mudança vai acontecer. Mas nem sempre a mudança está na nossa mão, tá, gente? As coisas não são tão simples assim. Às vezes a primeira carta traz um alerta. E traz um alerta, traz conselhos, mas algumas coisas estão fora do nosso controle. Então a segunda carta vai mostrar um destino que ele é inclusive inevitável. Isso também existe no I Ching, tá? Então, quando existe a possibilidade da gente alterar o destino, alterar o fluxo dos eventos, o I Ching vai mostrar. Mas às vezes o I Ching vai dar um alerta e vai falar, olha, vai acontecer isso e não tem o que fazer. Né? E normalmente quando é assim, o I Ching também vai dar um conselho para a gente tentar aceitar aquilo que está fora do nosso controle. Bom, pessoal, eu vou terminando esse vídeo aqui, tá? Para ele não ficar ainda mais extenso, porque o que eu queria fazer era uma introdução, uma apresentação do I Ching para vocês. Existem outros detalhes técnicos do I Ching que eu vou mostrar em outros vídeos futuros, mas nesse aqui, fazendo uma revisão, né? O que precisa ficar sinalizado para vocês? O I Ching, ele é um oráculo tão antigo quanto a astrologia. É um oráculo muito poderoso, porque ele faz boas previsões e ele dá conselhos. Não são conselhos curtinhos, são conselhos longos. Muitas vezes você tem que meditar dias em cima do hexagrama, tá? Vamos supor, saiu um hexagrama para você. Então você precisa meditar durante dias em cima do hexagrama. Não é uma coisa de dar uma resposta rápida, curta, objetiva e direta. Isso você tem no baralho cigano ou mesmo no tarô. No I Ching não. A resposta ela é longa. Ela exige um trabalho de meditação. E, embora até exista uma interpretação principal, por exemplo, num hexagrama do I Ching, mas assim, como o significado é muito amplo, ele é um significado longo, você pode tirar vários desdobramentos dessa interpretação, você pode derivar vários tipos de conselhos, de ações, de atitudes, tá? É um oráculo que ele não se esgota. E é claro que aqui nos vídeos do YouTube eu não vou conseguir esgotar todos os significados de um hexagrama do I Ching, mas pelo menos vai dar para a gente extrair algum nível de conselho que a gente possa usar em benefício de nós mesmos. Eu não falei ainda, mas o I Ching ele é um oráculo político, tá? Ele é um oráculo que ele era usado por grandes imperadores, por grandes reis. No campo político, grandes governadores, grandes lideranças usaram o I Ching para direcionarem suas decisões e suas condutas, as suas ações. Como eu falei, o I Ching é um oráculo menos determinista do que a astrologia, mas quando a situação ela não tem possibilidade de alteração ou de mudanças, o I Ching vai mostrar isso também.
Enfim, fiz os meus apontamentos teóricos, tá? Isso aqui é um vídeo de introdução ao I Ching. Vocês estão vendo que ele é um oráculo complexo, né? Por tudo que eu falei. No próximo vídeo eu vou fazer a tiragem do I Ching com um conselho para todos nós, né? O que que nós podemos fazer, né? Que atitude nós precisamos ter? Qual é o conselho do I Ching para a gente lidar com a crise do nosso país, com esse governo que está aí no poder? O que que o I Ching vai aconselhar todos nós, né? O que que nós precisamos ouvir da sabedoria do I Ching? Então me aguardem que no próximo vídeo eu vou fazer isso, tá, gente? Eu vou atender o pedido de vocês, tá? Então se inscrevam no canal para não perder a notificação do vídeo, caso vocês ainda não tenham feito isso, né? Não tenham se inscrito, façam a inscrição, apertem o botão de sininho para não perderem a notificação. O próximo vídeo já vai ser um vídeo de conselho do I Ching para o Brasil. E a gente se vê lá. Um grande beijo, um grande abraço e tchau, pessoal!